Eu peço a compreensão de todos pela necessidade de assertividade que a gente vai ter no nosso encontro, para que a gente possa, nessa 1h30 de aula hoje, tratar de todas essas questões que vocês têm em mãos. Então, algumas coisas aqui eu vou falar de forma mais rápida, aquelas que forem mais importantes, que mereçam uma atenção maior, eu ponho no quadro, vocês fazem as anotações devidas, mas algo que passe desapercebido, evidentemente, vocês vão ter a oportunidade de depois consultar lá no YouTube, tá bom? Então vamos embora, vamos caminhar firme nessa nossa jornada preparatória. Para mim uma honra, para mim uma alegria poder estar aqui com vocês nessa sexta-feira à tarde, tratando de direito constitucional. Estão proibidos em sala de aula de conversar uns com os outros. Quem estiver também lá assistindo está proibido de falar com quem quer que seja. Nossa missão aqui é ir para dentro do direito constitucional. Primeira questão. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tem seus fundamentos. Assinale a alternativa que indica corretamente os fundamentos do Estado democrático de direito. Já sabemos de cor, República Federativa do Brasil, esse é o nome do nosso país, se estabelece num Estado democrático de direito. Essa junção, essa união, esse país como um todo, se estabelece numa união indissolúvel. Pode ser que caia na sua prova isso aqui como vedação a secessão. Imagina aí, Roraima diga, ei, eu quero ficar do lado da Venezuela. Vou me separar, já está, Roraima, do lado da Venezuela. Não, eu quero ficar mesmo junto à Venezuela, quero me separar do Brasil. Seria possível isso? Não, porque a união é indissolúvel. E se por um acaso Roraima vier a fazer isso, é possível por meio de estabilização constitucional ou intervenção federal naquele Estado. É o mecanismo que a Constituição usa para resolver essa parada. Então a união é indissolúvel, é proibida a secessão. A República Federativa do Brasil, o país como um todo, se estabelece num Estado democrático de direito e tem uma lista com os seus fundamentos, bases, alicerces previstos no artigo 1º, inciso 1 até inciso 5 da nossa Constituição Federal. Agora vem a parte que vocês não vão anotar, porque não é o caso, depois fazem a consulta em casa, é só para rememorar. Os fundamentos normalmente são cobrados em prova, misturados com os objetivos fundamentais e com os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Os fundamentos são 5 e estão no artigo 1º. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Os objetivos fundamentais que estão no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, ou idade, qualquer outra forma de discriminação. Por último, no artigo 4º, uma lista com 10 princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Independência nacional, igualdade entre os estados, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos pelo progresso da humanidade e concessão de asilo político. Esses são os princípios internacionais. O que a questão visa é uma alternativa que traga fundamentos, lá do artigo 1º, inciso 1 até o inciso 5. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Assinale a alternativa que indica corretamente os fundamentos do Estado Democrático de Direito que se estabelece na República Federativa do Brasil. Letra A, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. São fundamentos? São fundamentos. Provavelmente essa a alternativa a ser marcada. Ficou faltando alguma coisa? Não mencionou o pluralismo político, né? Mas não significa dizer que isso aqui não seja fundamento. Então deixa A em stand-by. Letra B, cidadania, não intervenção. Opa, não intervenção é princípio internacional. Concessão de asilo político também é princípio internacional. Elimina a letra B. Letra C, fundamento apartidário. Não sei, diabo, não existe esse negócio, não, inventaram. Aqui, fundamento apartidário, soberania, ok, fenômeno da constitucionalização e repristinação. Não tem nada a ver. Mas me permitam falar a vocês um pouquinho sobre o que danado é repristinação.
O que é a repristinação? Imagine o seguinte, está em vigor uma lei de número 1. Lei número 1 está em vigor. Eu ia utilizar letras, mas ia ter que falar ABC, eu não estou muito afim de falar ABC. Então, eu vou falar em números. Lei número 1, aí veio uma lei número 2 e revogou a lei número 1. O que seria a repristinação? Vem a lei número 3 e revoga a lei número 2. O que seria a repristinação? Seria a ressurreição da lei número 1 em razão da revogação da lei número 2. Esse é o fenômeno da repristinação. Restauração de uma lei revogada pela revogação da lei revogadora. Entendido? Restauração da lei revogada. Restauração da lei revogada pela revogação da lei revogadora. Restauração da lei revogada pela restauração da lei revogadora. Restauração da lei revogada, olhem para cá, a lei 1 tinha sido revogada pela lei 2. Restauração da lei revogada pela revogação da lei revogadora. A lei 2 tinha revogado a lei 1. Aí a lei 1 voltaria a ter vigência pela revogação da lei 2 pela lei 3. Anotem só para complementar. A repristinação no Brasil só é aceita se vier expressa na lei 3. A repristinação no Brasil só é aceita se vier expressa na lei 3. A repristinação só é aceita se vier expressa na lei 3. A repristinação só é aceita, isso no Brasil, claro, se vier expressa na lei 3. Então, lei 1 estava em vigor, foi revogada pela lei 2, aí veio a lei 3 e revogou a lei 2. O que é a repristinação? A restauração da lei 1 em razão da lei 2 ter sido revogada. Então, era como se ela voltasse a ter vigência, porque a lei que tinha revogado ela, morreu. Então, essa é a ideia de repristinação. Mas só pode ser aceita no Brasil se vier expressa na lei 3. O que seria isso para finalizar? Para a lei 1 voltar, o que é que teria que acontecer? A lei 3 expressamente dizer, ei, volta a ter vigência a lei 1. Se ela silenciar, ela não volta. Se a lei 3 silenciar, a lei 1 não volta. Fica morta, como tinha sido quando da sua revogação. Mas não tem nada a ver com fundamento, só trouxe aqui o conceito de repristinação para a gente compreender bem. Letra D, dignidade da pessoa humana, ok. Fundamento partidário é uma viagem. Parte dogmática é aquela parte da Constituição que traz o texto, o corpo que nos interessa efetivamente. E supremacia da Constituição, que é uma característica importante, mas que não é fundamento da República Federativa do Brasil. E letra E, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ok. Fundamento partidário é uma viagem. Normas de eficácia limitada também é uma viagem. Não tem nada a ver com isso aqui. E fenômeno da recepção. O que é norma de eficácia limitada? Norma constitucional que depende de regulamentação. Norma de eficácia limitada é uma norma constitucional que depende de regulamentação. Norma de eficácia limitada é uma norma constitucional que depende de regulamentação. É uma norma que depende de explicação. É uma norma que depende de um empurrãozinho. É um carro com tanque vazio. É um carro que depende de combustível. É uma norma que precisa ser ajudada, é uma norma que precisa ser explicada para ela poder se efetivar, para ela poder ser posta em prática. Pelo menos hoje, não sei até que mês de 2019, mas pelo menos hoje ainda existem aposentadorias especiais para pessoas com deficiência, para pessoas que desempenham atividade de risco, para pessoas que desempenham atividades desgastantes. E essas aposentadorias especiais, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Brasileira, dependem de lei. Dependem mais especificamente de leis complementares para regulamentarem. A ausência da lei complementar impede o exercício do direito com aposentadoria com menos tempo. Então, a lei é imprescindível para aquele direito ser efetivado. Quando você está diante de uma norma constitucional que precisa de lei para ser aplicada e não tem essa lei e você se vê impossibilitado de exercer, é porque essa norma é de eficácia limitada. Me ajudem. Diante de uma norma de eficácia limitada, qual é o remédio constitucional que a gente usa? Mandado de injunção. Mandado de injunção. Então, diante de normas de eficácia limitada,
cabe mandado de injunção. Diante de normas de eficácia limitada, cabe mandado de injunção. É bem dinâmica, viu? A aula de hoje, o Happy Hour é bem dinâmico. Hoje nós temos esses 3 temas, princípios fundamentais, direitos fundamentais e administração pública, e teremos outra quarta-feira que vem, tá? Com organização dos poderes. Próxima quarta só organização dos poderes. O pessoal que vai fazer Macaíba, o pessoal que vai fazer o FPB já não tem interesse para a próxima semana, tá? É muito mais o pessoal da área policial, de áreas de tribunais e outros concursos que venham a cobrar. Mas a de hoje não, a de hoje cai para tudo que é de concurso. Então vamos lá, a norma de eficácia limitada é uma norma que depende de quê? Regulamentação. Qual é a ação que é movida diante da falta da regulamentação? Mandado de injunção. E ele falou também, a letra E, em recepção. Fenômeno, não tem nada a ver com o fundamento. A gente está aproveitando só para comentar e conceituar. O que danado é recepção? A Constituição atual entrou em vigor quando? 5 de outubro de 88. O que foi que essa Constituição fez com todas as leis infraconstitucionais anteriores a ela? Pergunta difícil, né? Imagina o que seria, da noite para o dia, uma nova Constituição que entrou em vigor, revogar todas as leis anteriores. Código Penal revogado, Código Civil revogado, todas as milhares de leis anteriores que estavam em vigor, da noite para o dia ser revogado. Não tem como. Automaticamente você não tem como revogar. O que é, então, que essa lei, essa Constituição deve fazer? Analise isso sob a ótica fictícia, imaginando a coisa funcionando como um filtro. A Constituição deve colocar assim, ó, tá aqui, a Constituição entrou em vigor hoje, ela coloca um filtro aqui embaixo, e aí bota uma ruma de profissionais, anjos do direito, isso é uma metáfora, profissionais do direito, para analisar as milhares de leis que tem anteriores à Constituição de 88, que tem anteriores a 5 de outubro de 88. É tipo desbuiando. Você chega a pegar uma lei aqui, aí olha, o que for compatível, você recebe. Você aceita. O que é incompatível, você joga no lixo. Pois bem, receber é o que se chama de recepção. Recepção é o recebimento da norma como válida. Recepção é o recebimento da norma como válida. Então, a Constituição de 88, ela recepcionou as leis que são compatíveis com ela. E as que não são compatíveis não são recepcionadas, são colocadas no lixo. O problema é que às vezes demora mais de 20 anos para se decidir pela recepção ou não recepção. Diga-se inclusive, que fique bem claro, se uma norma inferior, anterior à Constituição, for incompatível com ela, você não vai dizer que essa norma é inconstitucional. Se ela for uma norma anterior à Constituição e for incompatível com ela, você vai dizer que essa norma não foi recepcionada. Não chame a norma de inconstitucional se ela é anterior. Só são inconstitucionais as que já tenham nascido na vigência da Constituição e que de alguma maneira conflitem com ela. Que de alguma maneira sejam incompatíveis com ela. Se as normas são anteriores à Constituição, elas, se forem incompatíveis, são chamadas de normas não recepcionadas. Elas são revogadas porque não foram recepcionadas pela Constituição. Primeira questão, resolvido com debates tratando de outros temas. Segunda questão. Aqui a gente já vai para os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, o blocozão, onde cai mais questões dos concursos que tem esse tema. Artigo 5º até artigo 17. Então, o bloco dos direitos e garantias fundamentais vai do 5º até o 17. Do 5º até o 17, vamos tratar aqui de tudo não, mas de boa parte que envolve 5º até o 17. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Letra A. Apesar do artigo 5º da Constituição Federal prever que todos são iguais perante a lei, deve ser dado tratamento preferencial às mulheres. Não fui eu que fiz a Constituição. Se tivesse sido, estaria correta a alternativa, mas não foi, ele está filmando. Mas é verdade, certo? Meu pai também fez a mesma coisa, tanto que hoje está comemorando 50 anos de casado. Eu disse a ele, papai, se fosse uns 30 latrocínio, o senhor já estava solto faz tempo, certo? Mas não, 50 anos de casado. E aí hoje eu fiz um exercício de hermenêutica, de reflexão. Quem tem mais paciência? Meu pai ou minha mãe? Eu não cheguei a conclusão nenhuma, ainda não. E olha que conheço os dois. Mas é isso, você tem que ter paciência para poder aguentar esse tranco que a vida nos impõe, inclusive o tranco da vida concurseira. Vocês estão casados com concurso. Agora tem uma diferença. É um noivado
com o cargo. Você está casado com um concurso para noivar, para ser correspondente ao noivado com um cargo, para depois sim se casar com um cargo. E a gente tem que ter essa paciência, esse cuidado, a gente tem que ter essa sensibilidade para saber que às vezes não deu. E que não deu nessa hora, mas vai dar num determinado momento. Que às vezes a queda nada mais é do que um passo de um processo que vai lá na frente ensejar na sua aprovação. E nunca diga, fui reprovado, isso é um fracasso da minha vida, tu não vou conseguir passar. O que você estudou até essa reprovação, você vai usar para a sua próxima aprovação. Então considerem isso. Pois bem, meu pai, minha mãe, homem e mulher com 50 anos de casado. A Constituição brasileira tem 30 e poucos anos. A gente está casado com a Constituição atual há 30 anos. Há diferença do tratamento entre homens e mulheres no texto constitucional? Há. Inegavelmente há. Não, há na aposentadoria, há no prazo de licença gestante, há diferença. Mas é uma diferença que visa a igualdade. A igualdade real, a igualdade verdadeira. Tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então é uma desigualdade material porque busca a igualdade real, a igualdade verdadeira. Relendo a alternativa A, apesar do artigo 5º da Constituição Federal prever que todos são iguais perante a lei, deve ser dado tratamento preferencial às mulheres? Não. Não deve ser dado tratamento preferencial às mulheres. Deve ser dado um tratamento que busca a igualdade real, a igualdade verdadeira, a igualdade situada. Errada a letra A. Letra B. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, exceto para evitar perseguições contra o manifestante. É livre a manifestação do pensamento, você diz o que você quer, mas você responde pelo que diz. E para responder pelo que diz, é vedado o anonimato. É proibido o anonimato. A Constituição expressamente proíbe o anonimato. O que não pode se confundir com o sigilo da fonte, que é algo assegurado pelo texto constitucional. O anonimato é vedado, o sigilo da fonte é permitido. Errada a letra B. Letra C. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sem exceção. Espera aí. Ninguém será privado de direitos pelo que pensa, é bem verdade, mas tem exceção. Que exceção é essa? É quando o cara alega esse pensamento, essa sua convicção, como desculpa, como pretexto para não cumprir uma obrigação que a lei impõe, e além de não cumprir a obrigação, nem sequer dá o cabimento de se submeter a uma prestação alternativa, uma substituição fixada em lei. Vejam, na interpretação correta do texto constitucional, isso está previsto no artigo 5º, inciso 8, isso aqui está no 5º, inciso 8, na interpretação correta do texto constitucional, é possível que a gente alegue uma questão religiosa, uma questão política, uma questão ideológica, como desculpa para não se submeter a uma obrigação que a lei impõe. Serviço militar obrigatório é um exemplo, júri popular é um exemplo, exercício do voto é um exemplo, porém a necessidade de submissão à prestação alternativa. Se o cara não se submete à prestação alternativa, ele vai ser privado dos direitos políticos. Não vai poder votar, não vai poder ser votado, não vai poder fazer concurso público, não vai poder tirar determinados documentos. Então, que fique claro, é possível o cara alegar uma questão de natureza religiosa, consciência em geral, como desculpa para não cumprir a obrigação que a lei impõe, mas tem que se submeter à prestação alternativa, sob pena dessa privação. Então, relendo a letra C, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sem exceção. Tem exceção, sim. Está errada a letra C quando diz sem exceção. Letra D, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Dissolução compulsória de uma associação, dissolução forçada, de fora para dentro, como punição, depende de decisão judicial? Depende. Suspensão das atividades, natureza temporária, depende de decisão judicial? Depende. Só que o primeiro caso é muito mais grave, porque você vai acabar com a associação. Mal comparando, é a pena de morte da associação. Aí o que a Constituição diz? Nesse caso, tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão judicial que não comporta mais recurso. Está correta. Letra D de dado é a alternativa a ser marcada na questão número 2. Vejam que tudo que a gente está estudando aqui, nesse momento, está no artigo 5º da nossa Constituição, artigo 5º. Letra D é a alternativa da 2, vamos ver a letra E. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada pela lei brasileira, desde que seu cônjuge ou filho sejam brasileiros. Esse sempre deixa a alternativa errada. A regra geral, de fato, é que seja utilizada a lei brasileira para regrar a sucessão de bens de estrangeiros situados aqui no Brasil. Mas tem uma exceção. Quando a lei pessoal do decujus, ou seja, quando a lei pessoal do cara, do estrangeiro que morreu, for mais benéfica
aos sucessores que são brasileiros. Aí, nesse caso, usa a lei pessoal do cara, não usa a lei brasileira. Um caso concreto, gente, é como se tivesse a necessidade de comparar as duas leis, a lei pessoal do decúbito e a lei brasileira. Vê das duas aí, qual é que é melhor para os sucessores brasileiros, e aí você escolhe e usa a que for melhor. Errado, então, afirmar que sempre vai ser usada a lei brasileira. Questão número 3. Assinale a alternativa correta. Segundo os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude dos princípios. Pelo princípio da legalidade, base do Estado de Direito que a gente vivencia, previsto no artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para nós indivíduos, para nós particulares, a lei ela é um imperativo quando nos impõe fazer alguma coisa ou nos impõe a não fazer alguma coisa, porém o seu silêncio nos dá a permissão de fazer o que a gente quer. Tanto que tem aquela máxima de que o que não for proibido por lei é permitido. Na perspectiva individual particular, isso aí pode se sustentar. Porém, a legalidade de natureza administrativa já vai ter outra conotação. O administrador público só pode fazer o que a lei permite, então está dentro dessa diferença que a gente precisa atentar. Errada a letra A. Letra B. Uma vez que o Brasil é um país laico, ser um país laico é ser um país que não tem religião oficial, uma vez que o Brasil é um país laico, não é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ser um país laico não significa dizer que ser um país que não respeita religiões, que não admite as práticas religiosas, não é isso. Ser um país laico é dizer que não tem instituído princípios religiosos como sendo algo oficial do Estado. Mas é perfeitamente possível assegurar a assistência religiosa em entidades de internação coletiva, sejam elas militares, sejam elas não militares. Então, nos quartéis existe assistência religiosa? Existe. No âmbito civil, nos hospitais, nos presídios, existe assistência religiosa? Sim. Agora lembre, pelo fato do Brasil ser um país laico, um país não confessional, um país que não tem religião oficial, não pode ser predeterminado que vai ser uma religião específica que vai desempenhar esse papel. Tem que ser multiforme. Não pode ser de uma única religião sob pena de violar a laicidade estatal. Então está errada a letra B ao afirmar que não é assegurada. Letra C. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente. Perfeito. E aqui ainda tem uma particularidade já cobrada em outras provas. Esse está no artigo 5º, inciso 10. Esse é um preceito que traz ao mesmo tempo no seu corpo direito e garantia. Qual é o direito? Inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Para garantir que não seja violada a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, o que é que a Constituição diz? Ei, se violar, você vai ter que pagar uma indenização. A ameaça da indenização é uma garantia. Garantia é tudo que visa proteger direito. Então, a ameaça de indenização é uma garantia. E cuidado, já que a gente vive tanta fofoca hoje no mundo, sobretudo pós redes sociais, mesmo as pessoas famosas têm direito de ter preservado a sua intimidade. Óbvio que num nível menor do que as pessoas comuns, mas têm direito. Se cair na tua prova que pessoas famosas abrem mão pela própria natureza da atividade que desempenham da sua intimidade, é falso. Inclusive, pessoas famosas têm direito a isso. E outra coisa importante, pessoa jurídica, matéria simulada já, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Ah, mas como? Eu não imagino uma pessoa jurídica chorando, angustiada, triste, ouvindo Marília Mendonça. Não, não é isso. A pessoa jurídica ela vai ter a sua imagem violada através da reputação que ela tem, e isso pode ensejar um dano moral. É óbvio que a honra que é atingida da pessoa jurídica é a honra objetiva e não a honra subjetiva, mas pode ser medo. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então a letra C é a alternativa correta, né? Letra D. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, intransmissíveis aos herdeiros em qualquer hipótese. Então Chico Buarque morrer, vai deixar a obra que ele fez transmitida aos seus herdeiros? Sim, pelo tempo que a lei fixar. Pelo tempo que a lei fixar. Pelo tempo que a lei fixar. Então, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Até aqui está perfeito.
Na sequência, deveria ter transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E aí, depois que passar o tempo que a lei define, aí cai no domínio público, aí ninguém é de ninguém. Mas, de fato, passa sim, do jeito que a propriedade material também passa, a propriedade imaterial de natureza intelectual, como é o caso aqui dos direitos autorais, também passa para os seus sucessores. Errada a letra D quando diz que é intransmissível. Letra E. Letra E. São assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição, a obtenção de certidões e cópias dos documentos públicos. Tem coisa que, na leitura, quando você lê repetidas vezes um determinado texto constitucional, na leitura da alternativa já dói seu ouvido. Você diz, aí tem alguma coisa de diferente aqui. Você pode, às vezes, nem saber de imediato o que é, mas há um chamativo aqui, como se uma voz dissesse, ei, cuidado, tem um migué aí. São assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição e a obtenção de certidões e cópia dos documentos públicos. O que é que a Constituição assegura de forma gratuita? Gratuita. Gratuita. Registro de nascimento, certidão de óbitos, reconhecidamente pobres, é assegurado de forma gratuita. Habeas corpus é assegurado de forma gratuita. Habeas data é assegurado de forma gratuita. Atos de cidadania são assegurados de forma gratuita. E a ação popular, quem é da PRF deve estar com raiva de uma. A ação popular, via de regra, ela é gratuita. Por que eu digo via de regra? Porque se ficar comprovado que o cara agiu de má fé, aí vai pagar as custas e a sucumbência. Mas via de regra, a ação popular ela é gratuita. Gratuidade é uma coisa. Exercer algo independentemente do pagamento de taxas é outra coisa. Quem é que exerce algo independentemente do pagamento? O que é que vai ser exercido independentemente do pagamento de taxas? Via de regra, o direito de petição e o direito de obter certidões. Vai ser exercido independentemente do pagamento de taxas. Nada impede, todavia, e infelizmente, que se cobre o preço público, o custo do serviço. Tanto que, certamente, alguns de vocês já foram tirar certidão e tiveram que pagar algum valor. Né? Mas, para a sua prova, se cair isso, que é exercido independentemente do pagamento de taxa, você vai dizer que é correto. Ainda que na prática não necessariamente seja gratuito. Mas não é nem esse o mérito da questão. A questão é meter no meio da história aí, cadê? Cópia dos documentos públicos. Não existe isso no texto constitucional. Não há essa menção no texto constitucional. Pronto, é na leitura disso que dá uma dor no ouvido e você diz, isso aqui está errado. Isso aqui não está na Constituição. Daí a importância, doutoras e doutores, da leitura repetida e atenciosa do texto, com atenção do texto constitucional. Questão 4. Nos termos constitucionais, assinale a alternativa incorreta. Aqui já vai uma dica de quem faz prova. Pediu a incorreta, a nota do lado, errada. O que quer é a errada. É a errada. Ah, sim, mas incorreta e errada não são a mesma coisa? São. Danado. Mas é porque parece incorreta com correta. E se você estiver perto de entregar a prova, já vendo cinzas, o cara aqui pedindo já, o fiscal pedindo a prova, aí você vai olhar a letra A, vai ver que ela está correta e marca ela. O que ele quer é a incorreta, ele quer a errada. Então vamos lá. Letra A, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá certo, só que a gente quer a errada. Letra B, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, tudo Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Certo, é livre o exercício da atividade intelectual, artística, independentemente de censura ou licença. Letra C, cai muito isso. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Pau comendo, lá na fronteira com a Venezuela. Há necessidade de socorrer algumas vítimas de alguns conflitos que porventura já tenham acontecido, e eu já estou jogando para o território brasileiro. A Polícia Rodoviária ocupou todo o seu aparato como mais importante instituição do mundo de segurança pública para poder dar suporte a isso. Mas tem um dado momento, não há viatura para socorrer uma vítima. E vem passando você, maravilhosamente, de férias, para olhar aquele ambiente, e o que é que o policial que está lá no local vai fazer? Requisitar o seu carro. Desça do carro, meu querido. E aí vai ser usado o seu carro em razão do perigo que ficou lá demonstrado, da necessidade que foi lá demonstrada. Pergunto, você vai ter direito à indenização? A resposta envolve duas palavras-chave. Vai ter, a resposta é sim, viu? Ou mais ou menos. Ou depende.
Vai ter se houver dano. Tem como predeterminar o dano? Não, você só vai saber depois. Então a indenização, se existir, ela será ulterior. Ulterior é o mesmo que posterior. E por último, gravem e tenham atenção com isso. O que se indeniza não é o uso. O que se indeniza é o dano. O que se indeniza não é o uso, o que se indeniza é o dano. Rapaz, o cara socorreu da PRF. Olha o migué que o PRF deu. Lá de Roraima, o cara aqui pro Clóvis Farinho. No meu carro, que tinha combustível que dava para vir. De lá até Natal. Eu tive um dano, chegou meu tanque vazio aqui. Eu tive um dano, e, sobretudo hoje em dia, com o valor da gasolina, que tá. Então, tive um dano. Se a prova, se a questão disser que houve um dano, você tem direito à indenização. A indenização é pelo dano, não é pelo uso. Pois não. No caso da polícia pegar o seu carro e usar para perseguir o cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai ter direito à indenização se houver dano. Eu sou o quê? Eu sou o policial, eu sou o juiz, eu sou a vítima, eu sou. Para saber qual é a minha opinião. Porque direito não é nada fechado. Eu tenho que saber o que é que eu sou para poder dizer a você. Eu sou o organizador do certame, vai depender da questão, fica muito subjetivo o e se, né? Muito aberto. De quê? Então, vai ter juiz que vai dizer que sim, mas não é isso. Entenda, não é a requisição. O que eu estou falando é da autoridade ter usado o seu em razão de um iminente perigo público. Não é o caso. Isso aí é responsabilidades civis que vão ser discutidas em casos concretos. Vai ter gente que vai ter juiz que vai condenar, vai ter juiz que não vai condenar. Se você me perguntar o que é que eu acho que cabe. O Estado tem que indenizar. Acho que vai ter que fazer o processo de indenização. Mas não é por isso. É lá aquela outra história que envolve responsabilidade civil do Estado. Certo? Mas é outra coisa. Me ajudem. Qual a alternativa que a gente está? 4, vamos para D. É garantido o direito de herança. É desse jeito que está previsto na Constituição. É garantido o direito de herança. Só isso. Só isso. Inclusive a cláusula pétrea. Então não pode mudar a Constituição, vai acabar a herança no Brasil. Agora tudo vai para o Estado. É absolutamente inconstitucional se isso vier a acontecer. Viesse. E letra E. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, mesmo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. No lugar do mesmo é salvo. No lugar do mesmo é salvo. Qual foi a alternativa correta? Essa que está errada. A alternativa do gabarito é essa que está incorreta, que está errada. Lembre pelo menos duas coisas em relação a essa alternativa E, que é incorreta e que é a do gabarito. Primeiro, casa deve ser vista no sentido amplo. Não é só local de residência, não. Vai além da ideia tradicional de residência. E outra coisa, determinação judicial é determinação judicial mesmo. Se cair na tua prova que uma CPI pode determinar uma busca e apreensão domiciliar, é falso. A CPI não pode, tem que ser um juiz ou um tribunal competente. Juiz ou tribunal competente. Assim, se a CPI quiser, peça ao Poder Judiciário. Ela mesma não pode determinar. Se a Receita Federal quiser, não pode. Aí vem, durante o dia, há uma discussão, não é algo pacífico, nem há previsão em lei do conceito de dia. Algumas pessoas entendem que vai das 6 às 18, outros entendem que vai do amanhecer ao anoitecer. Não é pacífico. Numa prova objetiva, dificilmente isso vai ser questionado. Numa discursiva, você diz sua opinião, sem problema algum. Meu escritório, meu consultório, eu tenho um trailer onde eu vendo cachorro quente, a parte de acesso restrito para o trabalho é casa, para efeito constitucional é nesse sentido. Alarga além da residência. É confusão da bexiga da bula. Questão de número 5, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição não se estendem aos estrangeiros. Se estende. Numa literalidade, se estende aos estrangeiros residentes no país e numa extensão de interpretação
para os estrangeiros que se encontrem no Brasil, de forma temporária ou definitiva, mas se estende sim aos estrangeiros. Está errada a letra A. Letra B. A autoridade pública só poderá usar a propriedade particular se for assegurada ao proprietário indenização prévia, independentemente de dano, mesmo que haja iminente perigo público. Já discutimos isso, vocês vão ver que as questões se repetem. Daí a necessidade de fazer muitas questões. Requisição administrativa, a indenização em razão do dano, e ela vai ser posterior. Errada a letra B. Letra C, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá certo. É livre a manifestação do pensamento, o cara diz o que quiser. Agora ele responde pelo que diz. E para ele responder pelo que diz, é proibido o anonimato. Letra C é a alternativa a ser marcada. Letra D, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo possível a censura ou licença, conforme o texto constitucional é vedado. Letra D está errada. E letra E, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. As Farc, na Colômbia, milícias no Rio de Janeiro. Não pode. É proibido. A entidade, a associação de natureza paramilitar que se assemelha às instituições militares, que se parecem com as instituições militares. Então ficamos na questão 5, com que alternativa? Letra C. Questão 6, referente aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Letra A, é assegurado a todos o acesso à informação, desde que fornecida a fonte, sem qualquer exceção. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É assegurado a todos o direito à informação. Todos nós temos o direito de saber das coisas. Essa é a ideia de uma democracia. Essa é a ideia de uma imprensa livre. Todos temos o direito de saber das coisas. E o profissional que milita com a informação? Ele tem o direito de preservar suas fontes? Um jornalista que chega e divulga algo. Ele tem o direito de preservar quem trouxe para ele o fuxico, quem trouxe para ele a informação? Tem. Ele preserva a fonte. Ele preserva a pessoa que trouxe a informação. Ah, mas isso então é a mesma coisa que anonimato? É não, porque o jornalista e o jornal e a instituição têm cara. E essa instituição, esse jornal, responde pelo que o cara disse. Responde, pode inclusive ser obrigado a indenizar pelo dano que tenha sido gerado. Daí a necessidade de um jornalista que investigue, que vá olhar se aquela informação de fato procede, para não simplesmente pegar, copiar aquilo e já divulgar como sendo algo verdadeiro, e não ser. Né? Então tem que ter esse cuidado, essa atenção. Contra quem? A fonte se lascar por ele. Ele pegou a informação e divulgou porque quis. A fonte não botou uma faca no pescoço do caba, não. Simbora, pois. Letra B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, exceto o serviço militar obrigatório em tempo de paz por crença religiosa, isentando-se estes de prestações alternativas. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei? Ok, aí ele mistura o inciso 2 com o inciso 8. O inciso 2 com o inciso 8. Aí mete o inciso 8, exceto o serviço militar obrigatório em tempo de paz, por crença religiosa, isentando-se este de prestação alternativa negativa. Ele não se isenta de prestação alternativa, não, ao contrário. Se ele alegar o imperativo de consciência, como é uma questão religiosa, para não servir às Forças Armadas, ele, para não ser punido, vai ter que se submeter à prestação alternativa. Você tinha falado. Quando você repassa a informação, você assume o ônus. Se você repassar um fuxico, a notícia é falsa, você pode responder. Tem gente respondendo, tem gente pagando indenização por isso. Então, cuidado com os fuxiques, com os repasses de informações no WhatsApp. Sobretudo numa época de fake news. Certo? Cuidado de verdade, viu? Porque a coisa mais fácil do mundo é um print. Cuidado de verdade. Simbora. Qual é a próxima? C. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, inclusive à noite. Opa!
Por ordem judicial, à noite não pode. Por ordem judicial, à noite não pode. Artigo 5º, 11. Artigo 5º, 11. Artigo 5º, 11. Pessoal, agora eu queria só chamar a atenção de vocês para uma armadilha que a organizadora pode trazer. A história de não poder ingressar à noite é sem o consentimento do morador. Como assim, Assis? Se a questão disser que a polícia chegou com mandado de prisão, 10 horas da noite, tocou a campainha do cara. Aí o cara atendeu, o cara disse, olha, eu sou da polícia, eu estou com mandado de prisão contra o senhor aqui. O senhor permite que a gente entre? Aí o cara disse, permito. Vou abrir aí, vou só tomar um banhozinho, né, para poder chegar mais cheiroso lá na carceragem e tal, e vocês sobem, tomam um cafezinho, que eu vou me organizar, me arrumar e a gente vai. Algum vício? Nenhum, o cara permitiu que eles entrassem. Doutor, a gente está fazendo um concurso, a questão é que vai dizer as coisas. No caso concreto, aí a gente vai ver o que é que vai ser dito pelo advogado, Lembre que a gente está estudando para fazer uma prova. Não é o que... E se acontecer isso? A questão vai dizer o que é que vai acontecer. Não se abraça com em si, pelo amor de Deus, num estudo para a prova. Simbora, pois. Qual é a próxima? Letra D. De qual? A previsão de que todos são iguais perante a lei pode ser relativizada quando o limite de idade para inscrição em concurso público possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Via de regra, não pode ser estabelecido requisito diferenciado como critério para ingresso nas carreiras. Concordam comigo? Mas, se a natureza do cargo justificar, a lei pode prever. Se a natureza do cargo justificar, a lei pode prever. Falou aqui em idade, poderia ser altura? Poderia ser sexo? Poderia. Você pode ter um cargo, um concurso público, com uma quantidade de vagas muito maior para homem do que para mulher, ou só para homem ou só para mulher, ou com altura mínima ou com a idade máxima. Pode ter agora, com a mudança de regra para aposentadoria, a gente pode ter concurso com idade de 125 anos, 130 anos, ou até com idade mínima. Vamos lá. Jesus. Ei, estudem para entrar, sabendo que não vão sair. Certo? Não se preocupe, não. Não se preocupe em negócio de aposentadoria, vamos pensar em entrar. Entrar, é hora mais tá. Letra D está correta, viu? A D está correta. A previsão de que todos são iguais perante a lei pode ser relativizada quando o limite de idade para inscrição em concurso público possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Está correta. Então, você pode estabelecer limite de idade quando a natureza do cargo assim justificar. Letra E. A todos é assegurado o direito de petição aos poderes públicos, exceto se o cidadão estiver em débito com a administração pública. O direito de petição é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas. Questão 7. Acerca dos direitos e deveres consagrados pelo artigo 5º na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. É livre a manifestação do pensamento sendo autorizado o anonimato? Vedado o anonimato. Vedado o anonimato. Repetida a questão. Vedado o anonimato. Errada a letra A. Letra B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, não comportando, no entanto, indenização por dano moral. A imagem comporta as indenizações dos danos que sejam gerados. Gente, o que é o direito de resposta? Imagina aí que foi divulgado num jornal, foi noticiado no jornal, uma notícia sobre fulano de tal, dizendo que fulano de tal dos Anzóis praticou tal ato que foi atentatório à dignidade humana dela. Não foi o cara. Aí o que é que o cara faz? O cara faz um requerimento ao jornal. Ei, se retrate. Apresenta aqui minha resposta. Isso é mentira, isso é falso. Tem até 60 dias o cara para fazer isso, tá? Não está na Constituição, a lei que regulamentou. 60 dias o cara para fazer esse pedido do direito de resposta. Prazo decadencial. Passou os 60 dias, já era. Então ele tem 60 dias para fazer esse requerimento. Aí o jornal, a instituição vai analisar lá, se em 7 dias não der o cabimento, o cara pode meter o aço através de ação judicial. Mas o que eu quero que você leve para a prova é o seguinte: o direito de resposta é assegurado. Só que além do direito de resposta, o cara tem direito à indenização. Pelo dano moral, pelo dano à imagem, pelo dano material que tenha sido gerado. Imagina aí, por causa daquela notícia, perdeu uma ruma de patrocínio que ele tinha. Uma ruma, era um atleta, uma ruma de patrocínio. Ele teve um dano material. A imagem dele foi pro saco, foi pro lixo. O homem está angustiado, chorando agora, direto
dano moral. Então ele tem direito a indenizações em razão dessas situações aqui demonstradas. Então, relendo a letra B, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, proporcional à ofensa, proporcional ao agravo, proporcional à ofensa, além da indenização por dano material, não comportando, no entanto, a indenização por dano moral à imagem comporta. Está errada na parte final, quando diz não comportando. Comporta sim. Letra C. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrendo de sua violação. E aí? É essa a alternativa a ser marcada, 7, letra C de Caraúbas. Letra D. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Já tratamos disso, está errado, é vedada, proibida a de caráter paramilitar. E letra E, também já tratamos, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, direito este de caráter personalíssimo, sendo intransmissível mesmo aos herdeiros. Não, é transmitido aos herdeiros. Aí eu vou perguntar e vocês vão me responder nos termos constitucionais. É transmissível aos herdeiros os direitos autorais de quem fez o livro, de quem escreveu a música, de quem fez a poesia. Transmissível aos herdeiros. Por quanto tempo? Me respondam no jeito que é a Constituição. Pelo tempo fixado em lei. Pelo tempo fixado em lei. A Constituição não diz que quantidade de tempo é essa. Ela joga para a lei estabelecer. Ficou qual a correta da 7? C. Questão 8. Referente aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. A autoridade pública somente pode penetrar em um domicílio com ordem judicial e desde que durante o dia. Cuidado, pelo amor de Deus, atenção. Isso é uma armadilha. A autoridade pública somente pode penetrar em um domicílio com ordem judicial? E o flagrante? E no caso de desastre? E para prestar socorro? Cuidado, isso aqui é uma armadilha. E desde que durante o dia. O desde que durante o dia está correto quando se atela especificamente a situação de ordem judicial. Mas existem outras possibilidades que vão além da ordem judicial. Letra B. É plena a liberdade de associação para quaisquer fins, inclusive a de caráter paramilitar. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada, proibida a de caráter paramilitar. Letra C. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui merece para que vocês anotem. Artigo 5º, inciso 42 até o inciso 44. 5º, 42 até o 44. 5º, 42 até o 44. Tratamento diferenciado, dado a determinados delitos. Quem é que tem que definir o que é crime? Quem é que vai legislar sobre direito penal? Quem é que vai legislar sobre direito processual penal no Brasil? É a União. São leis federais que vão dispor sobre isso. Aí o que é que a Constituição faz? Dá as diretrizes. A Constituição, é como se a Constituição olhasse aqui no artigo 5º, 42, 43 e 44, é como se a Constituição olhasse para o Congresso Nacional e dissesse: Congresso, quando você for criar leis sobre determinados crimes que eu vou mencionar já já, seja mais rigoroso, tá? Aí o Congresso vai dizer: como? Me diga aí, Constituição. Se você for tratar de crimes hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, nem titubeie. Pode dizer que eles são inafiançáveis e que quem comete esse crime não pode receber graça nem anistia. É como se fossem crimes imperdoáveis. Não pode ser beneficiado com a graça, que é um perdãozinho, entre aspas, individual, muito menos com a anistia, que é um super perdão. Hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. E ele foi além. E mais, tem outros crimes que, além de inafiançáveis, não prescrevem. Pode ser punido a qualquer tempo. Aí o Congresso diz: quais são? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, esses são os crimes imprescritíveis da legislação brasileira. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Hediondos, tráfico, tortura e terrorismo prescrevem. Cuidado, viu? Quem não prescreve é racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Relendo a letra C, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Essa é a alternativa correta. Você, por favor, acrescente aí que também tem essas mesmas características do crime de racismo. Mesmas características. Letra C é a alternativa a ser marcada na questão 8. Letra D, nenhum brasileiro nato ou naturalizado será extraditado. Nato, ok.
Naturalizado pode. Artigo 5º, 51. Artigo 5º, 51. Nato não pode ser extraditado. E, de fato, não há exceção. Nato não pode ser extraditado. E, de fato, não há exceção. Agora, o naturalizado pode. Quais são as hipóteses de extradição do naturalizado? Primeira, quando ele tiver cometido um crime comum antes de se naturalizar. Porque quando ele cometeu o crime, ele ainda era estrangeiro. Segunda hipótese, amigo, se envolveu com tráfico de drogas, não tem você pode ser extraditado. Mesmo depois de se naturalizar. Era um anjo até se naturalizar. Se naturalizou, resolveu cometer crime de tráfico de drogas. Pode ser extraditado? Pode ser extraditado. Deixando claro que a extradição é quando o cara comete um crime no exterior. Vem para o Brasil e o país lá pede ao Brasil a entrega desse cara, a devolução desse cara. Se o cara cometeu o crime aqui no Brasil, você não tem como falar em extradição, não. A extradição é quando o crime é cometido no exterior e o cara vem para o Brasil, como foi o caso de César Batista. O famoso caso de César Batista. O pedido é feito ao país e pelo outro país e é julgado aqui no Brasil pelo STF. Quem julga o pedido da extradição é o Supremo, mas quem dá a canetada extraditando é o presidente da República. Quem julga o pedido é o Supremo, mas quem de fato extradita é o presidente da República. E a decisão concessiva do Supremo não vincula o presidente da República. Batista é o exemplo emblemático. A decisão concessiva do Supremo, dizendo ok para a extradição, como foi o caso de César Batista, não obriga o presidente a extraditar. Tanto que Lula não extraditou César Batista. E nem Bolsonaro. E nem Temer. Por quê? Porque ele fugiu. Temer assinou a extradição dele, mas ele já tinha fugido do Brasil. Para ele teria sido muito bom se ninguém tivesse encontrado. Mas encontrado como foi fora do Brasil, os termos do acordo entre Brasil e Itália, tchau. De modo que ele foi condenado lá à prisão perpétua. Não sei se a Itália vai manter isso, mas não teria nenhuma dificuldade cumprir essa pena de prisão perpétua lá. Mas se ele tivesse sido extraditado pelo Brasil, não podia cumprir prisão perpétua. Por quê? Porque o Brasil não aceita a prisão perpétua. Na própria extradição, no acordo entre o Brasil e a Itália, tinha lá os termos. Não pode a ele ser aplicada a prisão perpétua. Só que isso foi para o saco. Por quê? Porque ele foi preso fora do Brasil. Hein? Não porque tinha esperança de não ser preso, né? Ele achava que não ia ser encontrado. Certo. Não. A pergunta é bem interessante. O brasileiro nato cometeu um crime no exterior e veio para o Brasil. Ele não pode ser extraditado, mas pode ser punido aqui pelo crime cometido no exterior. Existe a possibilidade dele ser punido. Foi. Indonésia. Mas foi lá que ele cometeu o crime. Ele foi preso lá por tráfico de drogas lá. Tudo bem que ele estava levando a droga do Brasil para lá. Já veio para cá. Numa situação não muito agradável para eles, mas já vieram para cá. Aos dois foi aplicada a pena de morte. E o Brasil só tinha uma coisa a fazer e fez. Era pedir clemência. E o que é o pedido de clemência? Pedir de amigo, nobre país, transforme a pena de morte em prisão perpétua. E óbvio que os pedidos foram negados. Como é que você vai dar um recado para seu povo lá? Aí eu aceitei o pedido do Brasil, porque ele é brasileiro aqui, aí eu vou transformar. Se vocês aqui se cometerem isso, vão sofrer a pena de morte. Não tem sentido. Ali não é extradição, porque o crime foi cometido lá. Preso lá, aplicação da sanção por lá. Me ajudem. 9. A Constituição Federal de 88 estipula uma série de direitos e garantias fundamentais. Em relação ao assunto, é correto afirmar que, letra A, é a todos assegurado, mediante pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do pagamento de taxa. Errada a letra A. Letra B, não há previsão de nenhuma forma de pena de morte. A. Venezuela ataca o Brasil. O que é que o Brasil tem que fazer? Declarar guerra a Venezuela. Quem é que declara guerra? O presidente da República. Precisa da concordância do Congresso, mas é competência do presidente da República. Existe o ato formal de declaração de guerra
existe a guerra e, ao final, existe a celebração da paz, se houver. Então, nós temos aqui, dentro desse intervalo, período de guerra declarada. Nesse intervalo é possível a aplicação da pena de morte, que é por fuzilamento. No Brasil é por fuzilamento a pena de morte. Então, é possível pena de morte no Brasil? A resposta é sim, em caso de guerra declarada. É possível a pena de pena de morte no Brasil? Sim, no caso de guerra declarada. Então, quando a letra B diz que não há previsão de nenhuma forma de pena de morte, está errado. Agora, não há previsão de prisão perpétua no Brasil. Não há exceção. Não vão cair na armadilha aqui, salvo em caso de guerra declarada. Nem guerra declarada. A prisão perpétua é totalmente proibida pela legislação brasileira. Letra C. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associações legalmente constituídas em defesa dos interesses de seus membros associados, ou de outrem. Mandado de segurança serve para quê? O mandado de segurança. Os remédios, para depois consultar em casa, os remédios estão no artigo 5º, do inciso 68, 68, até o inciso 73, 73. Habeas corpus, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Vou falar em 3 minutos. Óbvio que não dá para anotar, vocês assistem depois com calma o vídeo. 3 minutos. Habeas corpus, proteção à liberdade de locomoção de ser humano. Qualquer pessoa pode mover, independentemente de ter advogado, independentemente de idade, qualquer um pode mover a ação de habeas corpus. Inclusive é uma ação gratuita. Mandado de segurança serve para quê? 3 coisinhas devem ser observadas. Proteger direito líquido e certo. Quando esse direito líquido e certo não for protegido nem por habeas corpus, nem por habeas data. Quando o violador do direito for alguém que desempenha função pública. Mandado de segurança coletiva, a mesma coisa, só que por economia processual, atingindo um grupo maior de pessoas, de natureza coletiva. Pode ser movido por partido político com representação no Congresso Nacional, bem como pode ser movido por organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, na defesa dos interesses dos seus membros, no caso, seus associados. Não cabe mandado de segurança coletivo para proteger direito de outrem, de outras pessoas. O mandado de segurança coletivo é para proteger o direito dos associados daquela instituição, dos membros daquela instituição. Isso já responde à questão. Mandado de injunção serve para quê? Já vimos hoje. Combater a falta de norma regulamentadora. Habeas data, acesso, retificação de dados pessoais. Acesso, retificação de dados pessoais. Ação popular serve para quê? Proteger patrimônio público, proteger meio ambiente, proteger princípios da administração como a moralidade administrativa. E uma das características mais marcantes para a prova de uma ação popular. Quem pode mover? Qualquer, a primeira dica, qualquer cidadão, que não é qualquer pessoa. O cidadão é o eleitor em gozo dos direitos políticos. No caso agora do concurso da PRF, foi movida em dezembro uma ação popular por um cidadão que é advogado, e aí ele não precisou contratar ninguém, porque esse cidadão, ele já era advogado, moveu a ação popular. Infelizmente, a decisão foi agora, né, depois da realização do concurso. Vamos lá. Falamos então rapidamente dos remédios constitucionais. Me ajudem aí, onde é que nós estamos? Então a letra C está errada porque fala de outrem. Letra D. O brasileiro naturalizado poderá ser banido em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. Sabe o que é o banimento no Brasil? O que seria o banimento? Era você pegar um brasileiro e jogar esse brasileiro para fora. Unilateral. O banimento seria a expulsão de brasileiros. Unilateral. Ninguém está pedindo, não. É o Brasil pegar o cara e jogar para fora. Não pode. O banimento é proibido no Brasil. O banimento é proibido, não há exceção, meus amigos e minhas amigas, e não caiam na armadilha de misturarem as regras da extradição com a questão do banimento. Sabe uma alternativa muito comum, ou um item errado em prova? Brasileiros naturalizados poderão ser banidos quando cometerem crimes comuns antes da naturalização. Não. Eles poderão ser extraditados. Banimento é proibido, não há exceção. E o que é o banimento? Expulsão de brasileiros. E aí, gente, abarca natos e naturalizados. Nenhum brasileiro pode ser expulso do Brasil. Nenhum brasileiro, nem o nato, nem o naturalizado. Nenhum brasileiro pode ser expulso do Brasil. O naturalizado até pode ser extraditado. E é diferente expulsão de extradição.
A expulsão é quando um estrangeiro está fazendo besteira no Brasil. É o que o Brasil faz. Pega o caba e joga para fora. Para onde manda? Para o país dele, ou para o país de onde ele veio, ou joga de apoio. Alguém quer? Pronto, toma aí. E pega o estrangeiro. Ato unilateral, não tem ninguém pedindo. Quando é alguém pedindo, porque o crime foi cometido lá, aí é extradição. Expulsão, deportação são atos unilaterais, e que só atingem estrangeiros. Por isso que é vedado o banimento, porque o banimento atingiria brasileiro. Então nenhum brasileiro pode ser expulso do Brasil, nem o nato, nem o naturalizado. Errada, então, a letra D. E letra E, são inafiançáveis os crimes definidos como hediondos, respondendo os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E aí? Já tínhamos a alternativa correta? Não, né? Essa daqui. São inafiançáveis os crimes hediondos, como os crimes definidos como hediondos, respondendo os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Hediondos, aí poderia também estar na mesma questão. Os que cometam tráfico de drogas, terrorismo, tortura, cometem crimes que são inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, por eles respondendo os mandantes, por eles respondendo os executores, por eles respondendo os que, podendo evitá-los, se omitirem. Correta a letra E. Vai estar nesse grupo aqui, viu, pessoal? Essa letra E está nesse grupo aqui. Questão de número 10. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos expressamente na Constituição Federal. Aqui é dos direitos sociais, artigo 6º até o artigo 11. Vamos lá, tem que estar previsto expressamente na Constituição. Letra A. Salário mínimo fixado em lei complementar? Não, não é em lei complementar, não. Salário mínimo fixado em lei. Para ser lei complementar, teria que estar escrito de fato lei complementar. Não é o caso. Letra B. Proteção em face da automação na forma da lei. Opa! Proteção em face da automação na forma da lei é direito social expressamente previsto na Constituição. E atenção, não foi garantido ao empregado doméstico. É um direito social. Vale para empregados urbanos, empregados rurais, mas não foi estendido ao empregado doméstico. Letra B, a alternativa a ser marcada, não tenha nem medo. Letra C, salário mínimo fixado em norma infralegal, salário mínimo é fixado em lei. E como ele não disse lei complementar, é natural que seja uma lei ordinária e pode ser até medida provisória, mas não é lei complementar, nem é norma infralegal. Se bem que o reajuste pode ser por norma infralegal. O reajuste pode ser por decreto. O reajuste pode ser por decreto, mas a fixação é por meio de lei, e aí pode ser inserida medida provisória. Está errada a letra C. E letra D, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180 dias. De fato, a licença gestante pode até chegar a 180 dias, mas não é porque a Constituição falou isso, não. É porque tem uma lei federal que possibilita a prorrogação dos 120 da Constituição por mais 60. Então, de forma expressa na Constituição, letra B, proteção em face da automação na forma da lei. A D está errada. Questão 11. O salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. A Constituição Federal de 88, dentre os itens apresentados a seguir, entende por necessidades vitais básicas, exceto, aqui é decoreba, né? Não tem o que fazer, é memorização mesmo. Aí sabe como é que você consegue fazer isso? Lendo, relendo. Na hora que você vai para as alternativas, vai ter uma coceirinha no ouvido na alternativa que é para ser marcada. A gente quer um que seja errado, que não esteja lá previsto como sendo necessidades do trabalhador. Previdência social é. Lazer é. Dignidade, não. Você vai dizer, mas deveria ser, mas está nos termos constitucionais. Transporte, sim. Educação, sim. Letra C, dignidade. E aí, cuidado, só para não cair na armadilha das misturas, né? Dignidade, alguma coisa a gente já viu, mas viu lá nos fundamentos, tal, para não misturar os artigos. Questão de número 12. É direito constitucional dos trabalhadores. Letra A, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores, desde que urbanos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Acabou o vínculo de trabalho, prazo para entrar com ação, 2 anos. Do dia que entra, quanto tempo pode questionar? Os últimos 5 anos, porém tem um problema na alternativa.
Esse prazo tanto vale para trabalhadores urbanos como vale para trabalhadores rurais. Esse prazo tanto vale para trabalhadores urbanos como vale para trabalhadores rurais. Errada a letra A quando ele coloca desde que urbanos. Elimina os rurais, por isso está errada a letra A. Letra B, a irredutibilidade do salário em qualquer situação. Tem exceção. Acordo, negociações coletivas podem ensejar redução salarial. Acordos, a gente tem um problema hoje com a fábrica da Ford lá no ABC Paulista. Vamos imaginar que tem, inclusive, reuniões nos Estados Unidos agora para poder voltarem atrás. É possível, por exemplo, que por meio de um acordo digam, ei, vamos manter a fábrica, mas tem que reduzir os salários? É possível? É, perfeitamente possível. Então está errado a letra B quando ele coloca irredutibilidade em qualquer situação. Não, existem exceções. Letra C, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 150 dias. Não, a Constituição fala em 120 dias. A Constituição fala em 120 dias. Letra D, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante a contrato coletivo de trabalho. E aí? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada de trabalho. E letra E, é garantida ao empregado doméstico remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, desde 2012. Desde 2012, isso aqui é assegurado ao empregado doméstico. Chama atenção que não há referência na Constituição ao que é hora noturna, nem o valor dela, nem as incidências, como se dá, mas que a Constituição assegura ao empregado doméstico, inegavelmente assegura. Questão 12, letra E. Questão de número 13. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nos moldes da Constituição Federal. Constituição Federal, Constituição Federal. Letra A. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. É? Sim. Remuneração do trabalho noturno em dobro à do diurno. Não, só assegura que é superior. Vamos para a letra B. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, sim. Salário família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, sim. E gozo de férias anuais remuneradas com no mínimo 1/3 a mais do que o salário normal, sim. Essa é a alternativa. Letra B de bola. Vamos ver o erro das outras. C. Repouso semanal remunerado aos sábados e domingos. Não, é preferencialmente aos domingos. Letra D. Licença paternidade, sim, ainda que seja nos termos da lei. Mas é adicional de remuneração para atividades mais trabalhosas. Atividades penosas, insalubres e perigosas. Letra E, participação nos lucros e resultados. É direito social? O quê? Participação nos lucros e resultados não é direito. Pessoal, participação nos lucros e resultados é direito social, sim. Desvinculada da remuneração, mas é direito social, sim. Só não é aplicável ao empregado doméstico, mas é direito social, sim. Garantia de salário nunca inferior a 80% do mínimo nacional, é nunca inferior ao mínimo. Está errada. Essa é a segunda parte, está errada a letra E. Questão 14. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, previstos expressamente na Constituição Federal, exceto. Vamos para uma errada. Letra A, fundo de garantia do tempo de serviço. É assegurado. A gente quer uma que não seja assegurado. B, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. É assegurado. Vamos marcar errada. C, aposentadoria. É assegurado. Letra D, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 20%. Opa. É no mínimo em 50% ao valor da hora normal. Superior no mínimo em 50%. A hora extra, ela é superior no mínimo em 50% ao valor da hora normal. E letra E, proteção em face da automação na forma da lei. Está correto. Então, 14, o exceto aí vai se abraçar com a letra D de dado. Questão 15. Assinale a alternativa incorreta, vamos mais uma vez para a errada, a respeito da disciplina constitucional da administração pública. A administração pública vai do artigo 37 até o artigo 41. 37 ao 41. Letra A. As funções os cargos e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Está correto, mas a gente quer errada. B. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. De fato, o ingresso via de regra é por meio de concurso, a não ser para cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração. E, por favor, mais uma vez, eu vi hoje, vi ontem, vi hoje,
portais grandes dizendo fulano de tal entende que não é o caso de demitir o ministro tal. O Beltrano vai entender que é para ser demitido. Não é demissão, é exoneração. Cuidado, são cargos de livre nomeação e exoneração. Não tem natureza punitiva aquilo ali. Então, cuidado com isso, não é penalidade. Seguindo, pois, letra C, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical? Certo, é assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, não precisa nem de lei, não precisa de nada, o cara já pode se filiar. E não vai ter errada, não. Letra D, é vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos. Pronto, está aqui. A regra geral é a proibição. A regra é a proibição. A regra é que o cara ocupe apenas um cargo ou emprego. Essa é a regra, mas tem exceções. Desde que haja compatibilidade de horários, é possível 2 de professor, é possível 1 de professor com um técnico ou científico, é possível 2 profissionais da saúde com profissões regulamentadas, e nunca esquecer que para cargos eletivos é possível vereador com o cargo efetivo, sempre partindo da premissa de que há compatibilidade de horários. Perfeito. Então a errada na 15 é a letra D, é ela que a gente marca. Questão 16. No que concerne aos direitos garantidos pela Constituição Federal ao servidor público, é correto afirmar que, letra A, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em ato específico. Lei específica. Lei específica. Nunca foi feita essa danada dessa lei específica para os servidores públicos civis. Só um alerta, quando a Constituição foi elaborada em 88, a Constituição exigia lei complementar. Mudaram e passaram a exigir lei ordinária, mas especificamente tratando disso. De todo modo, está errada quando ele coloca ato específico, é para ser lei específica. Letra B, é lícita a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É lícita não, é vedada essa vinculação. Assis, mas eu vi agora uma notícia de que vai ter um concurso lá para a Polícia Civil do Distrito Federal e serão quase 2.000 vagas para agente, para escrivão, para delegado também, eu acho que vai ter. Enfim, são milhares de vagas e o governador anunciou também que vai equiparar as remunerações dos policiais civis do Distrito Federal às remunerações dos policiais federais. Na verdade, o que o governador disse é que vai apresentar os projetos de lei, dando aumento para que ganhe a mesma coisa. Mas significa dizer que quando subir a remuneração do policial federal, automaticamente já vai puxar a remuneração dos policiais civis? Não. É vedada essa vinculação, esse atrelamento dessas remunerações. Me ajuda. C. Então a letra B de bola está errada porque é vedada, viu? A vinculação. Letra C. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, vedada aos estrangeiros. Não, o estrangeiro pode acessar cargo público no Brasil na forma da lei. Na forma da lei, mas é possível. O estrangeiro pode acessar cargo público no Brasil na forma da lei. Letra D. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Eu gostaria muito de ter joelho para me ajoelhar aqui para vocês, para pedir um pedido de amigo monstruoso, maior do mundo. Se você analisar o texto constitucional do artigo 37, inciso 11, ele vai dizer que o teto dos tetos no Brasil é o valor pago aos ministros do STF. Ele vai dizer que nos estados existem 3 tetos. Um para os servidores do Poder Executivo, que é o valor pago ao governador. Um para os servidores do Poder Legislativo, que é o valor pago ao deputado estadual. E um para o Poder Judiciário, que é o valor pago aos desembargadores do Tribunal de Justiça, cujo subsídio fica limitado a 90,25% do que ganha o ministro Supremo, valendo esse teto também para o Ministério Público, para os procuradores lá mencionados. E ainda tem um tetozinho para os municípios. Né? Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito no âmbito do município. Analisando o 11, com toda a franqueza do mundo, qual é dos 3 poderes o que paga mais? O judiciário. Beleza. Aí vem o inciso 12. Bem vizinho, podiam ter botado mais distante. Bem vizinho, inciso 12, dizendo que os vencimentos pagos aos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. Uma mentira que contradiz o inciso 11, mas cujo objetivo é falar dos cargos inferiores.
É para dizer que cargos de mesma natureza de um poder, do poder legislativo, não pode ganhar mais do que o mesmo cargo no poder executivo. Que esse cargo no poder judiciário não pode ganhar mais do que o mesmo cargo no poder executivo. Mas ainda assim é mentira. Mas para a prova, a gente leva a informação. O texto correto do artigo 37, inciso 12 seria, cadê? Os vencimentos dos cargos do poder legislativo e do poder judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo. Correto é só para um não. Aí, anotem do lado depois, pela caridade, para consultar o artigo 37.11 e o 37.12, que é o que bate com essa letra D de dado. E letra E, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Correto, está certo isso. Assis, mas está errado, porque não é mais pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência. O problema é que a Constituição é de 88 e ainda usa essa terminologia. A terminologia nova é do Estatuto, que é mais recente, né, 2010. Letra E, a alternativa correta da 16. 17. De acordo com o texto constitucional, deixa eu tomar um aqui. Vou tomar uma aguinha. Se bem que para quem está vendo em casa, eu não sei que dia é não, mas hoje é sexta. E hoje tem bloquinho. Não, eu só vou para fiscalizar, para saber se tem alguém com um edital publicado lá no bloquinho. Não é nem porque eu quero ir, não. Tem um bocado de bloquinho. Estou achando arretado esse negócio do carnaval aqui em Natal. Muito massa, muito bacana. Pelo menos hoje. Amanhã eu não sei se eu vou estar morrendo de ressaca, dizendo que bloquinho sem futuro, podendo ter ficado em casa. Quem gosta de tomar uma cervejinha, quem gosta de se divertir para concurso público, tudo é equilíbrio na vida. Tudo é equilíbrio na vida. E tem hora para tudo. Eu acho que faz parte do processo, quem gosta. Desde que programado e faça isso com um sistema de premiação. Leve em consideração isso. Planeje e ponha como sistema de premiação. Como assim? Eu tenho metas. Toda semana eu tenho uma quantidade X de questões para fazer, toda semana eu tenho uma quantidade X de assunto, de conteúdo para ter acesso. E aí você faz todo o seu plano e coloca aquele momento ali. Agora, quem bebe muito, beba menos. Porque o problema não é o período que você está lá. É o dia seguinte. Dependendo... 2 dias. Eu já passei 2 dias querendo morrer. Eu não queria mais nem cargo público. Eu ia deixar a pensão por morte. Né? Como é a pensão por morte hoje, para a prova? Hoje, estou falando regime próprio de previdência. Até o teto recebe cheio. E no que passa do regime próprio, que é o cara da nossa prova, o que passa do teto, você recebe 70% desse valor. Lembrando sempre que ainda vai incidir a contribuição para a Previdência Social, que no âmbito federal é 11%. E ó, por favor, pessoal de casa também, não assistam noticiários sobre reforma previdenciária. Não leiam as notícias por 2 razões, que eu já disse nas turmas regulares e vou dizer aqui. Por 2 razões. Não cai na prova. E segundo, pode dar depressão. Então não façam isso. Não leiam nada que envolva a reforma previdenciária por esses 2 motivos. Leiam o que está previsto na Constituição hoje. Vamos lá, qual é a próxima? 17. De acordo com o texto constitucional, no que se refere ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, quando no exercício de mandato eletivo, assinale a alternativa correta. Letra A, aqui é o servidor civil, né? Porque se for o servidor militar, menos de 10 anos, tchau. Mais de 10 anos, se perder, volta. Se ganhar, vai para a inatividade no ato da diplomação. Aqui é o servidor civil. Letra A. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Está correto até aqui? Tá. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Negativo. O cara foi eleito deputado estadual, vai poder acumular? Vai não. Vai ficar afastado do cargo efetivo e vai receber o subsídio do cargo eletivo. Então está errada a letra A pela parte final. Letra B. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, certo? Sendo-lhe imposta a remuneração do cargo eletivo. Não, ele tem o direito de optar.
Se ele ganha mais no cargo efetivo, ele tem o direito de optar pela remuneração do cargo efetivo. O cara é prefeito de um município que paga 10 mil. Ele é auditor fiscal da Receita e ganha 20. Ele pode atuar como prefeito ganhando 20. Então ele tem essa opção, não é imposta a ele a remuneração do cargo efetivo. O prefeito e o vereador, quando não houver compatibilidade de horários. Porque se o vereador tiver compatibilidade de horários, ele exerce os dois. Letra C. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor no exercício estivesse. Certo ou errado? Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor no exercício estivesse. Pessoal, quando ele está de licença para o exercício do cargo, do mandato eletivo, o tempo que ele tiver lá conta para todos os efeitos, menos para promoção por merecimento, e para questões de natureza previdenciária, é como se no exercício ele estivesse. Está correto. Letra C. Letra D. Investido no mandato de vereador, independente da compatibilidade de horários, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Não, se houver compatibilidade, exerce os dois. Errada D de dado. E letra E. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para a promoção por merecimento. Salvo. Promoção por merecimento não vai contar não, pô. Então é excepcionante, tira promoção por merecimento. Por isso que fica 17 alternativa, letra C. Questão 18. Sobre a administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade permanente de regular interesse público. Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Errada a letra A. Letra B. A proibição de acúmulo de cargo público estende-se a empregos e funções, sim, e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, sim, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Atinge todo mundo, meu amigo. A proibição que é a regra. Tem as exceções que a gente já tratou, mas a regra é a proibição. Essa é a alternativa a ser marcada, viu? 18, letra B, de Botafogo. Letra C. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, sem exceção. Tem exceção. Quer dizer que eu sou servidor público, eu posso ter meu subsídio, o valor que eu ganho lá, o meu salário, a minha remuneração reduzida de um mês para outro? Posso. Exemplo, deram um migué, eu fui beneficiado pelo migué e eu estou ganhando mais do que o teto. Passei 2 anos ganhando mais do que o teto. Aí descobriram o que vai acontecer no mês seguinte. Meu salário vai diminuir para se adequar ao teto. É uma das exceções que permite a redução. Tem outras, tá? Essa é apenas uma que permite a redução. Letra D. É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Não é permitido, não. É vedado. É proibido. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Que eu deveria ter falado na alternativa que a gente já tratou desse tema, mas dá certo ainda, dá tempo. Não se abracem com as regras constitucionais que geram um efeito cascata. Porque quando você traz a ideia de que quando aumenta o subsídio do ministro Supremo, termina por aumentar o subsídio dos outros cargos do Poder Executivo, do Poder Judiciário e de cargos do Poder Legislativo, às vezes a gente acha então que vincula, que atrela. Na verdade, gera a possibilidade de elevação. Mas não necessariamente para todos eles isso está vinculado. Vou dar só um exemplo. Aumentaram para quase 40 mil reais o subsídio dos ministros supremos. E aí vamos imaginar que o deputado federal ganhasse 35. Quando aumenta para 40 o subsídio do ministro supremo, o deputado federal tem que ir para 40? Não. Ele não pode ir para mais de 40, mas ele poderia ficar onde estava. O que acontece na prática é que eles elevam. Mas veja, não é vinculado, não é atrelado. Se bem que no Poder Judiciário a gente vai ver que tem algumas que são, mas é a própria Constituição que vincula, não é uma lei não. É a própria Constituição. Exemplo. Aí é o pessoal que vai estudar para concurso e cai o Poder Judiciário. Há uma relação entre as remunerações dos magistrados, de modo que a diferença entre uma e outra não pode ser superior a 10 nem inferior a 5%. Então é natural que quando suba um, suba o outro. Mas aí precisa de um novo projeto de lei,
precisa de todo novo trâmite. Não é automático. Então, essa é a ideia, de não atrelar, de não vincular. Me ajudem. Letra E. A administração fazendária e seus servidores fiscais não terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Tem. O fisco tem precedência, o fisco tem precedência, o fisco tem precedência. E quando pega no porto, junto com a Polícia Federal, aí dá a bronca que deu aqui, com mais 3 toneladas de droga e agora com suspensão de importações. Já pensou o efeito disso? E eu vi, como eu vi, uma pessoa dizendo, tá vendo o absurdo que a polícia fez? Como é que pode? Como é que pode dizer um negócio desse? A polícia agora, federal, é culpada porque não suspenderam as importações, porque ela prendeu 3 milhões de... 3 milhões, ó. 3 mil quilos de drogas. Pronto, agora deu bom. Monstruosa. Se a Polícia Federal continuar desse jeito, ela vai chegar quase próximo da Polícia Rodoviária Federal. Sério mesmo. Eu não duvido não que ela chegue quase próximo da PRF. Ontem a gente prendeu a arma de armas. Com drogas, foi? Pegou e já levou direto para Amsterdã, para algumas praças comercializarem lá. Lá pode, né? Foi não, foi aqui não. A gente que eu li da PRF, foi do Rio Grande do Norte não. Questão número 19. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Vamos embora para a errada. Letra A. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Certo? Ctrl+C, Ctrl+V. É uma mistura de constitucional com informática. Algumas questões dessas fazem isso. Pessoal, função de confiança é só para quem é ocupante de cargo efetivo. Ou seja, só para quem entrou por meio de concurso. Cargo comissionado, as leis de cada ente, federativo, as leis vão definir, ó, um percentual X vai ser para ocupante de cargo efetivo. E o resto, o cara nomeia quem ele quer. Agora, uma coisa que tem em comum entre cargo comissionado e função de confiança é para direção, chefia e assessoramento. Não pode ser para atividades de execução, não. É para direção, chefia e assessoramento. Vale para ambos, viu? Funções de confiança e cargos comissionados. Está correta a letra A, mas a gente quer a errada. Letra B. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical? Está correto, mas queremos a errada. Letra C. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Que maravilha essa questão. Se isso aqui fosse antes de 1998, estaria certo. Mas mudaram em 98 e tiraram lei complementar e colocaram a palavra específica. Pessoal, específica não é um nome da lei não, tá? Específica é uma característica da lei. Quando se fala em lei específica, é uma lei ordinária, especificamente para isso. E lei complementar é uma lei que parece ser mais chique, é mais difícil de fazer, é mais um coro qualificado, só vai tratar de alguns assuntos. Um desses assuntos, com certeza, não é regrar a greve. A greve não é regrada por lei complementar. O direito de greve não é disciplinado por lei complementar. Por quê? A resposta que você dá para seu filho quando você não tem argumento. Porque sim. Porque a Constituição diz, e assim acabou-se. Porque a Constituição diz, e ponto final. E me ajudem. Então já marca a letra C como alternativa do gabarito. A incorreta que a gente quer é a letra C. Letra D. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público, copiado e colado. Letra E. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar neste último caso, que é a fundação, definir as áreas de sua atuação. Perfeito. Isso aqui, se eu não estou enganado, é o 3719. Perfeito, perfeito, perfeito isso aqui. Atenção, aqui está correto, mas poderia eles terem armado para a gente. Das entidades que compõem a administração indireta, apenas uma diretamente é criada por lei. Autarquia. As outras, a lei autoriza a criação. Então, atenção para esse detalhe. A autarquia, a lei cria. As outras, a lei autoriza a criação. E a saideira? Ou a última questão?
Sobre nacionalidade e direitos políticos. Marque a alternativa correta. Letra A. O cargo de deputado federal é privativo de brasileiro nato. Tenha nem medo. Não. Por que não? Porque a Constituição não disse que era. E só quem pode estabelecer tratamento diferenciado entre natos e naturalizados é a Constituição Federal. Só quem pode dizer quais são os cargos privativos de brasileiro nato é a Constituição Federal. E dentre esses cargos privativos de brasileiro nato, não temos o de deputado federal. Temos até o de presidente da Câmara. Então, eu, enquanto brasileiro naturalizado, posso ser eleito deputado federal? Posso. Agora, se eu for eleito deputado federal, uma certeza na vida eu tenho. Nunca vou ser presidente da Câmara. Senador, eu, enquanto brasileiro naturalizado, posso ser eleito senador? Posso. Mas se eu for eleito, eu tenho uma certeza. Nunca vou ser presidente do Senado. E uma vez um aluno me perguntou, e se todos os deputados federais forem brasileiros naturalizados? E se todos os senadores forem brasileiros naturalizados? Eu morro agora para não ter que responder. Porque aí, meu amigo, tem essa criatividade na hora de chutar, pelo amor de Deus, para poder dar certo. Então, cuidado, o cargo de deputado, o cargo de senador, não são privativos de natos. O que é privativo de nato é o cargo de presidente da Câmara, presidente do Senado. E privativo de nato não é privativo de quem nasce no Brasil. A gente sabe que é possível ser brasileiro nato tendo nascido no exterior. Exemplo, Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara dos Deputados, ele nasceu no Chile. E é brasileiro nato. E é presidente da Câmara. Tá? Então, cuidado com isso. Então, letra A, o cargo de deputado federal é privativo de brasileiro nato? É não. Letra B, todo filho de brasileiro nascido no Brasil será brasileiro nato. Todo filho de brasileiro nascido no Brasil será brasileiro nato. Nem titubeie. Nem titubeie. Todo filho de brasileiro nascido no Brasil é brasileiro nato. Pessoal, atenção. Atenção para vocês entenderem por que está correto isso. Nasceu no Brasil, pelo jus solis, que é a regra, nasceu no Brasil, via de regra, brasileiro nato. Só tem uma exceção. E essa única exceção impõe o preenchimento de alguns requisitos. E o primeiro requisito é que o pai e a mãe sejam estrangeiros. Então, se um dos dois é brasileiro, a exceção deixa de existir, vale a regra. Então, o menino é brasileiro nato. Donald Trump, Brasil, pau comendo com a Venezuela. Donald Trump, aliado de Bolsonaro, para a gente lascar a Venezuela, Trump vem aqui para o Brasil e fica no Brasil durante o período que for da guerra declarada. Vem representando os Estados Unidos. Aqui no Brasil se envolve com a brasileira. E desse relacionamento nasce um pimpolho aqui. E aí? O pai estrangeiro, aqui no Brasil, a serviço do seu próprio país, teve um filho com uma brasileira. Esse menino é brasileiro nato. É brasileiro nato e nasce liso. Brasileiro nato. Vamos lá, pode ser norte-americano, que é depender da legislação de cada país. Mas é brasileiro nato, é. Então, letra B, a alternativa correta. Vocês parecem menino pequeno. Quando terminar, já fica tudo agoniado. Letra C, a Constituição obriga o voto para todos os maiores de 18 anos, desde que alfabetizados. Não por quê? Não é bem... Você acertaria, mas veja, quais as razões? Porque pode ser que na nossa prova venha uma outra alternativa. Veja, raciocínio lógico, né, a história do acima de 70. Maiores de 70 têm a faculdade, a liberalidade. Então, maiores de 70 votam se quiser. Então, voltando aqui à letra C, a Constituição obriga o voto para todos os maiores de 18 anos, desde que alfabetizados. Não é para todos, porque os maiores de 70, mesmo alfabetizados, votam se quiserem. Tá? Cuidado com isso. Então, errada a letra C. Letra D. Sobrinho de governador de um estado é proibido, como regra, de se candidatar a cargos eletivos naquele estado. Não, por que não? Porque a proibição é até segundo grau. Pela regra, a proibição é até segundo grau. E sobrinho é parente em terceiro grau. A proibição, inelegibilidade por motivo de parentesco, a regra é até segundo grau. E sobrinho é parente em terceiro grau. Agora, atenção. Pelo amor de Deus. Artigo 14, parágrafo 7º, trata da inelegibilidade por motivo de parentesco e proíbe a candidatura como regra até
o segundo grau. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que proíbe a nomeação do cônjuge e de parentes consanguíneos ou afins para cargos comissionados até terceiro grau. Aí o sobrinho entra. A súmula antinepotismo atinge sobrinho. A inelegibilidade por motivo de parentesco não atinge sobrinho. A súmula vinculante antinepotismo, ela vai até terceiro grau. Ela vai até terceiro grau. Súmula vinculante 13. Ela vai até terceiro grau. Se bem que, por interpretação de quem fez essa súmula, ou seja, por interpretação do STF, ela não se aplica à nomeação de agentes políticos. Ou seja, o presidente pode nomear quem ele quiser em relação a parentes para os ministérios. O governador pode nomear quem ele quiser para ser secretário em relação a familiares. O prefeito pode nomear quem ele quiser. Agora, se eu sou secretário de infraestrutura aeronáutica de Caraúbas, eu posso nomear um sobrinho meu? Não. Eu sou secretário. Eu posso nomear um sobrinho meu? Não. Para ser um cargo comissionado lá nessa secretaria? Não. E se eu sou o prefeito, eu posso nomear um sobrinho meu como secretário? Aí pode. Esse é o entendimento do Supremo. A nomeação dos agentes políticos, como é o caso do secretário, como é o caso do ministro, como é o caso de alguns ocupantes, o pessoal do Tribunal de Contas, por exemplo, essa súmula não se aplica, simplesmente não se aplica. Mas para os outros cargos, pelo menos em tese, se aplica. Letra E, todos os militares podem ser candidatos. Não, o conscrito não pode. Está errado, porque o conscrito não pode. Conscrito. Conscrito é o recruta, é o cara que está servindo as Forças Armadas. O homem, ele tem por obrigação, no ano que completa 18 anos, de fazer o alistamento militar, para servir a Marinha, ao Exército ou à Aeronáutica durante um ano. Serviço militar obrigatório. Durante esse período ele é chamado de conscrito. Ele não pode se alistar. E se ele não, se alistar que eu digo é ter o título, se ele não pode ter o título, ele não é alistável, ele não pode se candidatar. Então, os conscritos não podem se candidatar porque nem sequer podem ser eleitores. Mas tirando o conscrito, os demais militares podem se candidatar. Se tiverem mais de 10 anos, menos de 10 anos de serviço para se candidatar, tem que largar a instituição. E se tiver mais de 10 anos, é agregado pela autoridade superior. O caso de Estives é agregado pela autoridade superior. Se por um acaso perder a eleição, volta. Se ganhar, vai para a inatividade no ato da diplomação. Beijo no coração de todos aqui, beijo no coração de todos de sala. Quarta-feira que vem a gente volta a ter happy hour.